Olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera, Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é evite ser diabéticos. Em primeiro lugar, curta, comenta, compartilha, passe para a maior parte de pessoas que você conhece, porque essa doença ela pode ser totalmente evitada como um modo profilático, evitando alguns alimentos que são os causadores desse processo. Então, primeiro eu vou falar o que é a diabetes. Bom, a diabetes é uma doença causada pela falência parcial ou total do pâncreas. Parcial quando você fica com dificuldade de produzir insulina e sua taxa de açúcar no sangue aumenta. E total é quando você para praticamente de produzir insulina e você vira um insulino dependente. Esse é o método, quando ela chega nesse patamar, ela é irreversível. Mas a reversão da diabetes é assunto para um outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre como você faz para evitar. Primeiro, sabendo que todos os seus órgãos vitais têm prazo de validade, o ideal é que você não sobrecarregue os órgãos vitais do seu corpo, de forma que você tenha longevidade. Isso é o maior fator daquilo que a gente chama de medicina ortomolecular, que os médicos convencionais vão falar que isso não funciona, mas funciona, tá? Então, que médicos geralmente eles são mais focados em receitar remédios do que atuar no modo profilático. E aqui no meu canal, que é Bioquímica e ele ligado à medicina ortomolecular, o meu interesse é fazer profilaxia, ou evitar envelhecimento, coisas desse tipo. Então, o que eu vou te falar, como é que você faz para evitar? Sabendo que a diabetes é a falência parcial ou total do pâncreas, a gente sabe o que faz o pâncreas trabalhar muito. E quais são esses alimentos? São os amidos, pessoal. E pelo simples fato, o amido não é a alimentação de origem da nossa espécie. A nossa espécie comia carne crua e frutas silvestres. Depois, com o advento de cocção, essas coisas, passou a ser carne cozida e tal. E eram as frutas silvestres porque era o que eles conseguiam coletar. Então, hoje, a melhor alimentação é carnes com frutas digestivas, Então, cozida, grelhada e assada, nada de carne industrializada, porque carne industrializada não serve para nada. Só para te dar doença também, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, vamos lá. Para você entender qual é o processo da insulina. Então, o pâncreas direcionado pelo fígado produz insulina. A insulina provoca o seu sistema para produzir uma enzima chamada glicogenálise, e essa enzima é responsável pela quebra da glicose no sangue e aumenta a sua taxa de queima, e com isso ela não sobe. Mas aí você poderia falar, mas então fazer atividade física ajuda na diabetes? É uma das formas de reversão parcial, mas não vai aumentar a taxa de insulina ou vai aumentar a sua taxa de produção de insulina. O ideal é que seu pâncreas fique descansado, não trabalhe muito, de forma a você não chegar nesses estágios mais graves da doença. E você precisa também saber que a taxa de glicose no açúcar, quando ela sobe, ela começa a dar problema circulatório. Então, aí é onde a diabetes vai evoluindo para um processo de doença circulatória. E a doença circulatória da diabetes, ela causa uma coisa que ela interfere na circulação, principalmente dos membros inferiores. E vai causar um outro efeito dela, que é o chamado pé diabético. O pé diabético, nos casos mais graves, leva à amputação. Por quê? Porque você não consegue mais fazer a circulação nesses membros inferiores, onde eles estão muito longe do coração, para fazer com que irrigue todos os vasos sanguíneos e artérias. E com isso, quando chega nesse estágio, só a amputação resolve ou retarda o processo de morte, digamos assim, do indivíduo, do ser humano. Então você precisa entender que ela vira esse problema circulatório. Então, sabendo que os causadores são os amidos, então a forma de evitar, primeiro, fazer refeições menos sobrecarregadas em amido. E a outra coisa, mais que 3 refeições diárias nunca foi aconselhado, nem agora que eu vou falar que é aconselhado.
E principalmente esses lanches de fim de tarde que você coloca amido, né? Bolacha, biscoito, é, tudo que é fritura, bolinho de arroz, batata doce, mandioca, tudo que é derivado desses alimentos. E lembrando que aquela bebida amarela gelada, ela é formada por trigo, que é um alimento rico em amida, a fermentação do trigo e a fermentação do cevado, dois alimentos ricos em amida. E eu vou até fazer um parênteses, que eu conheço uma pessoa que veio me falar que ele conseguiu emagrecer. Ele falou assim, eu como só carne e tomo cerveja, e consegui emagrecer. Eu até concordo que ele pode emagrecer, porque que a cerveja não vai aumentar a taxa de absorção de aminoácidos da carne, que é o nutriente que nos interessa da carne, que mantém massa muscular, reduz fadiga, produz coenzima Q10, produz L-arginina. A carne é muito importante no nosso processo metabólico, porém você tem que absorver, então a cerveja não vai aumentar a absorção. Mas como é um alimento que aí ele comendo pouco e a carne não absorvendo, ele conseguiu até emagrecer, isso é verdade. Mas ele pode vir a ter problemas de ter diabetes, porque ele todo dia ele toma cerveja, como se fosse um alimento, então não é aconselhado, não serve como alimento, né? Então, basicamente isso. Então, baseado nesse pressuposto, o protocolo que eu montei para que você evite ser diabético é se preocupar, não fazer muitas refeições ricas em amido e somente 3 refeições diárias. E pelo menos em uma das refeições você corte o amido da alimentação. Isso é um processo para você evitar. Para reverter, eu vou fazer um outro vídeo para reverter diabetes. É possível, desde que você ainda não seja um insulino independente, quando é a falência total do pâncreas. Aí não tem mais o que fazer para reverter, mas no começo é possível reverter. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe e até um próximo vídeo. Obrigado.